Olá, seja bem-vindo ao nosso evento Como Comprar o Seu Carro Sem Entrada e Sem Juros. Eu me chamo Ari de Oliveira e trabalho com investimentos há 17 anos. E nesse evento de 3 episódios, eu vou te mostrar o passo a passo, o caminho para você comprar o seu carro sem entrada e também sem juros. E ainda, para você que se interessa por investimentos, eu vou te mostrar como fazer 1 milhão na sua conta em 5 anos, de um modo seguro e fácil e autorizado pelo Banco Central. Agora você deve estar pensando, isso parece bom demais para ser verdade, isso aí é papo de internet. Mas eu quero te chamar para ir ali comigo, aqui no carro, quero te mostrar uma coisa. Sabe quanto que eu pago por mês aqui nesse carro aqui? Quero te mostrar aqui, ó, como é que ele é por dentro aqui. Você que talvez não conhece o bichão aqui, ó. Esse carro aqui, mais vamos ligar aqui o bichão. Esse carro aqui, mais um Hyundai Creta, que eu dei pro meu pai. Mais um Fiat Mobi, que eu comprei para a empresa para alugar ele, rodar e fazer lucro. Então as 3 carros, a Mercedes A200, o Hyundai Creta e o Fiat Mobi, eu pago aproximadamente R$2.000 por mês. Então eu vou te mostrar isso agora nesse evento, como que eu fiz tudo isso. Então esses 2.000 seria o preço somente de um. E por exemplo, se fosse a Mercedes, se você fosse financiar ela, você ia pagar, sei lá, 5, 6 mil reais. E ainda tem que ter crédito lá para o score alto, né? Então acompanha comigo. Como que eu fiz? Porque eu também não dei entrada. Eu não dei entrada e não pago juros. Não dei entrada e não pago juros. Então, bora lá, vamos ver mais coisas aí. E também nesse evento eu prometi a te ensinar a você conquistar o seu 1 milhão de reais na conta em 5 anos. Vamos ver primeiro o depoimento do Fábio, que está fazendo essa estratégia. Olha, Ari, eu não sabia nada, não sabia nem como funcionava a estratégia e depois que eu te conheci, que eu fui fazer, eu pensei, vou fazer para aprender e para ver o que acontece. E assim, no primeiro mês, não chegou a fechar um mês, eu acho que chegou 23 dias mais ou menos, depois que eu fiz o investimento, o pessoal já me ligou dizendo que eu tinha sido contemplado e que eu já poderia ou pegar a carta ou fazer a venda da carta. Até pensei que será que eu preciso vender? Como é que eu vou vender? Aí o pessoal já me contactou e falou, não, a gente já tem quem compra e para resolver já fiz toda a parte do trâmite, tudo muito simples assim, bem rápido. Não tive que me preocupar com nada, pensei, vou fazer, vai demorar ali 5, 6 meses. Dali alguns dias, já 20 dias, como eu falei, 23 dias já me ligaram, você já tá. Eu falei, meu Deus, que coisa rápida. Fiquei até espantado, mas e realmente me surpreendeu demais. Sim, foi isso aí, foi uns 1000% mais ou menos do que eu investi, já retornou nesse pequeno espaço de tempo, assim, eu fiquei realmente impressionado com isso. Porque tu não tem nenhum outro investimento que faça poupança, que vai te dar esse rendimento, jamais. E eu sempre pensei que as parcelas poderiam ser mais altas do que realmente eu pensava, porque, olha, eu pensei que as parcelas seriam mais parecidas com como se fosse um financiamento, né? Que vem umas parcelas às vezes muito altas e aí não seria interessante. Mas na verdade eu percebi que dentro dos consórcios tem parcelas ali bem baixas, onde eu consigo fazer render sem precisar ter uma parcela gigantesca ou como se fosse com muitos juros de um financiamento bancário, por exemplo. E eu fui pesquisei no site do Banco Central, pesquisei no Reclame Aqui, fui atrás de dados que pudessem, né, na internet, que eu conseguisse ver alguma coisa que possa ser negativo nesse sentido com relação a FIPA e fazer o investimento. E como eu não encontrei nada e senti uma segurança muito grande em tudo que foi apresentado para mim, eu resolvi fazer e fiquei muito satisfeito.
E você viu aí então? Esse é apenas um caso das pessoas que aplicam um método para atingir o objetivo que eu vou ensinar para você passo a passo. Então ele conseguiu, acredito, demonstrar um pouquinho só de como funciona. E qual foi o passo que ele teve que tomar? Apenas começar, entrar no nosso programa e seguir o passo a passo. Quero te contar agora rapidamente um pouco da minha correria do dia a dia. Eu sou um pouco como você. Minha vida sempre foi uma correria. Eu tenho 2 filhos, pequenos ainda, o Arthur e o Felipe. Você deve imaginar como é, né? Meu primeiro carro foi um Celta. Não fabrica mais, né? Mas meu sonho era ter uma Mercedes. Eu, como a maioria das pessoas que estão saindo da escola, queria ter meu carro próprio e queria ser milionário. Ter as minhas coisas, né? Como a maioria dos sonhos de todo mundo. Aí eu fiz faculdade, comecei a trabalhar como advogado, até ganhava dinheiro, mas eu nunca tinha nada. Aí eu parei para pensar, preciso aprender a investir algo para mim. Aí, em 2012, eu comecei a operar no mercado financeiro como trader. Eu ganhava dinheiro, perdia dinheiro, mas o que me tirava o sono era não ter tempo. E o pior, que era totalmente desorganizado para investir, eu não tinha disciplina para investir. E o pior, trabalhava e nunca me sobrava dinheiro. Daí eu pensei, preciso fazer algo sustentável, que seja um risco zero, diferente da bolsa de valores, diferente da advocacia, né? Eu queria ter 1 milhão na conta, esse era o meu grande objetivo da vida. É o santo grau, né? O sonho brasileiro, como eu chamo hoje. A empresa, o Sonho BR. Então, eu comecei a pensar em algo que eu pudesse ganhar dinheiro sem precisar ter tempo. Algo que eu não precisasse ficar ali o tempo todo, como na advocacia, ou ainda algo que eu pudesse fazer sem correr o risco que a Bolsa de Valores traz. Aí eu comecei a ler de tudo, comecei a estudar de tudo. Eu já tinha anos no mercado financeiro, então eu tinha certeza que dava para atingir essa meta, né? Então um dia eu comprei um consórcio, esses tradicionais mesmo, que todo mundo compra, né? Que depende de sorte para ser contemplado. E fui contemplado e tal, com o passar do tempo. Aí pensei, o que eu vou fazer agora? Aí numa conversa com um amigo que tinha uma renda muito baixa, ele me fez a proposta para eu vender para ele aquela carta contemplada, que ele queria usar para quitar o carro dele, para ele não pagar mais juros e sair dos juros altos que ele tinha. Aí falei assim, beleza, né? Vendo sim. Tinha pago 1.910 e vendi por 11.910. Então eu tive 10 mil de lucro. Na época ainda eu parcelei para ele na camaradagem. Aí me acendeu uma luz, pensei, dá para comprar carro desse jeito, sem precisar pagar a entrada e sem precisar pagar juros. Aí eu fiz outro consórcio, mas dessa vez eu pensei, vou dar uma própria parte do próprio crédito da carta de lance, para ele sair mais rápido. Então, fiz assim. E deu certo. Refiz isso várias vezes e a última vez, como eu já comentei contigo antes, eu comprei uma Mercedes, um Creta para o meu pai e um Fiat Mobi. E pagando mais ou menos 2 mil por mês, tá? E no decorrer desse caminho todo, eu já tive até Land Rover, para você ter uma ideia. Você que já conhece um pouco mais de carro. E aí, quando que aconteceu o boom da minha vida? Quando eu criei a estratégia 1MC, que é 1 milhão na conta, que é então essa estratégia que eu vou ensinar para vocês. Vou contar tudo, passo a passo, como é que ela funciona, fica tranquilo, tá?
E hoje, depois de anos, eu já não trabalho mais como advogado. Depois da meta atingida, eu já comecei a trabalhar na minha própria casa. Você viu lá antes, eu estava lá na minha garagem. Agora eu estou aqui no escritório de casa falando com você. Isso é qualidade de vida que eu não tinha há anos atrás. Então isso mudou radicalmente a minha vida e de toda a família com uma simples metodologia que eu criei e coloquei o passo a passo. E como você já deve imaginar, tudo tem mudado, tudo melhorou, né? Tanto na qualidade de tempo, de vida com os filhos, com a família e com todo mundo, né? E aí comecei a jogar mais futebol, jogar mais tênis, até golfe, estou me aventurando. E o pessoal do futebol começou a me perguntar, né? Se eu tinha uma garagem de carro, porque cada vez ia mudando o carro constantemente. E eles me perguntaram o que eu fazia, então, qual que era essa estratégia que eu fazia para conseguir ter os resultados que eu tinha, para ter essa mudança de vida que eu tinha. Que chegou uma vez de Celta lá e depois está de Range Rover, BMW, outros carros, né? E aí então, eu até fui jantar com um amigo meu e expliquei para ele o passo a passo, né? E ele me incentivou, falou, você tem que divulgar essa estratégia para mais gente. E aí eu falei, é verdade. E o que aconteceu? Eu fui na Fiat Fipal aqui do Consórcios, que é uma das maiores empresas de consórcio do Brasil, e fiz uma parceria com eles antes de começar a divulgar essa minha estratégia. Por quê? Dentro dessa minha estratégia, eu preciso que o consórcio ele atenda algumas características para poder dar certo o jeito que eu faço, né? Por exemplo, o consórcio ele tem que ter um X% de valor para eu dar da própria carta, eu tenho que pagar só metade da parcela até a contemplação. Então são uma série de coisas que eu vou passar para vocês. Então eu precisava ter um grupo exclusivo que me fizesse isso. Então a Fipal Consórcio me atendeu nisso aí. E hoje a gente tem essa grande parceria. Ao longo dos anos eu mudei a minha vida. Antes não sobrava dinheiro, não tinha disciplina para investir, não tinha uma administração adequada do dinheiro, né? Eu não tinha ideia. Então, e por que isso? Porque as estratégias que a galera passa são estratégias difíceis, toma muito tempo da gente. Então, com essa estratégia simples, que você precisa ter, eu vou te passar lá 15 minutos no mês, não é nem por dia não, é no mês. 15 minutinhos por mês você fazendo já dá certo. Então eu consegui adequar no meu dia a dia, na minha correria. No início eu comecei só com uma renda extra. Comecei ganhando aí em média de 10 mil reais vendendo o meu primeiro consórcio contemplado, como eu falei para ti, ajudando um amigo que tinha baixa renda. E isso foi o start, né? Foi o primeiro passo da criação do método 1MC, que é 1 milhão na conta, tá? Para ajudar as pessoas a terem a sua independência financeira. E com isso, ao longo do tempo, eu fui ajudando as pessoas, ajudei no começo lá da carreira um Uber, que até acho que eu contei numa outra live que eu peguei lá em Florianópolis, chovia dentro do carro dele e era um Celta. E aí eu falei, não, esse eu preciso ajudar. Isso foi lá no começo que a gente começou toda essa história, toda essa jornada com essa estrutura de consórcio e essa estrutura de 1 milhão na conta para ajudar as pessoas, né? Então foi mais ou menos isso. Depois a gente ajudou muita gente a trocar de carro, muita gente aposentado a ter uma renda extra. Então eu ajudei muitas pessoas a comprar os seus carros que eles sonhavam na vida. Jovens que não tinham ideia de quando ia conseguir chegar no seu sonho. E hoje essa é a razão pela qual eu trabalho. Ajudar as pessoas com um simples investimento, né? Seguro, que em média, só para você ter uma ideia, você vai gastar em média de R$10 por dia para você mudar a sua vida.
e mudar a vida de toda a sua família. Depois eu vou explicar com mais calma como então vai ser toda essa estrutura, tá bom? Mas chega de falar de mim, da minha missão, e agora eu quero ajudar você, conforme eu prometi, né? Você conquistar também aí os seus sonhos. Eu quero começar compartilhando uma tela aqui com você. Deixa eu compartilhar aqui, ó, para você ver esta tela aqui. Ó, tô aqui no meu computador. Olha essa tela aqui, pessoal. Olha o que está dizendo aqui, ó. Essa notícia aqui é de dia 22/7/2024, tá? 22/7/2024. Olha o que saiu. Brasileiros esquecem 101 bilhões em grupo de consórcio. Mostra relatório aí do Banco Central, né? Olha que loucura! Que loucura, pessoal! Olha que loucura! Isso quer dizer o quê? Vamos lá. Vamos raciocinar aqui comigo, pessoal. Vamos lá. Quer dizer que a maioria das pessoas compram o consórcio tradicional, elas não dão lance, elas são sorteadas e nem sabem, ou elas são sorteadas e não querem pegar o crédito. Então, o que acontece? O que acontece? Esses 101 bilhões que está na mesa é aonde que eu estou te mostrando que está uma oportunidade. Você está doido? Deixar 101 bi na mesa? Quem que compra um trem desse é sorteado e não usa o dinheiro? É muito dinheiro na mesa, né, pessoal? Lembra? É muito dinheiro na mesa. Então, eu vou te ensinar o quê? O método de consórcio eficaz, que funciona. Lembra lá do Leandro, que a gente colocou lá no começo, lá o depoimento dele? O que ele fez? Ele investiu uma parcela, 382, e teve de retorno 11.250. Você lembra dos 3 carros que eu te falei hoje, que eu tenho? Eu te mostrei lá no começo, lá a Mercedes. Então, esse método 1MC, que é 1 milhão na conta em 5 anos, você não precisa se preocupar. Por quê? Nós vamos te ajudar aqui, o nosso time vai te ajudar a fazer todo o passo a passo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar na notícia. Não vamos perder o foco aqui da ideia. Ó, o que a notícia diz? Vou colocar de novo. Olha aqui, vou colocar de novo. Ó. Vamos lá aqui, compartilhar tela. Ó. Brasileiros esquecem 101 bi em grupos de consórcio. Tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que 80% em média das pessoas compram o consórcio, não olham, não dão lance, não fazem estratégia, não faz nada. Então, quando você sai desse grupo de pessoas que compram lá e esquecem e entram num grupo exclusivo nosso que a gente vai te mostrar o passo a passo, você não está concorrendo no sorteio com 100% das pessoas. Você está concorrendo mais ou menos com 20% das pessoas. Entendeu? E, digo mais, vai diminuir ainda o número de gente concorrendo contigo. Por quê? Porque eu vou te passar uma estratégia para você seguir o passo a passo para que o seu consórcio saia rápido. E para que eu quero que saia rápido ali? Para eu vender e ter lucro. Por exemplo, o Leandro lá. Investir R$ 300 e ganhar 11 mil em um mês. Né? Para eu pegar o crédito e comprar um carro do meu sonho sem precisar dar entrada, sem precisar pagar juro. Entendeu? Por isso que é tão importante isso. Nós vamos ver o passo a passo disso. Eu quero te mostrar o que a gente vai ver nesse evento, então. Tá? O que a gente vai ver nesse evento? Ó, a gente vai ver como comprar carro sem juros, sem entrada, como viajar sem pagar quase nada, como comprar sua casa ou rentabilizar com Airbnb.
que é Airbnb? É um modo como fosse um hotel. Vou te explicar depois. E por fim, o nosso método é 1MC, que é o quê? 1 milhão na conta em 5 anos. Nós vamos ver então uma parte hoje e uma parte nos outros dias do evento, tá? Para não ficar muito extenso aqui também e você não cansar, tá bom? Mas gostaria que você participe dos 3 episódios certinho, porque no final do episódio eu vou dar uma super surpresa. Aí, super surpresa, ficou até redundante, né? Tá bom? E antes que você pense que precisa ter muito dinheiro aí para fazer esse tipo de investimento, já vou te adiantar, ó. Eu acho que até falei antes. Você vai gastar uns 10 pila por dia, R$ 10 por dia. Esse mais ou menos é o investimento que você tem que fazer para dar certo, tá? Fica tranquilo, que mesmo que você não tenha R$ 10 por dia, eu vou ensinar um método também que eu fiz com um monte de gente para gerar esses R$ 10 por dia. O método que eu vou te ensinar vai ser para ganhar 25 por dia, para que você consiga fazer 2 ou 3 cotas de consórcio para você ir mais rápido. Sim, então você vai aprender também a fazer uma renda extra aqui comigo, tá bom? De bônus. Mas isso lá para frente. Vamos com calma, vamos explicar o passo a passo, tá bom? Então, primeiro, eu queria te mostrar e te trazer qual é a diferença do financiamento para o consórcio. O que muda ali? Vamos lá. Qual que é as vantagens e desvantagens do financiamento para o consórcio? No financiamento, você vai financiar um carro, por exemplo, de R$ 100.000, né? Você pega o carro assim que saiu o seu financiamento, em alguns dias ali, né? Qual que é a parte boa? Que você vai pegar o carro logo. Qual que é a parte ruim? Você vai ter que ter um score alto e você vai pagar juros e entrada. Quanto de juros você paga mais ou menos para 100 mil? Mais um 100. Então você vai pagar ali 2, 3% ao mês de juros. Então, por exemplo, sua parcela de 100 mil, você dando ali, sei lá, uns 30 mil de entrada, vai para uns 3, 4 mil reais aí de parcela, fora a entrada. Se você não dá entrada, vai para uns 5, 6 mil. No consórcio, como é que é? Não tem juros, não tem entrada, você vai pagar a parcela de 100 mil, mais ou menos uns 1.000 e alguma coisinha. Então é bem menos, né? Um carro de 100 mil. Qual que seria a desvantagem? Que você não vai pegar o carro na hora. Você vai ter que fazer o quê? Primeiro, a estratégia que eu vou te ensinar, né? Para não depender da sorte de você demorar 2, 3 anos para ganhar o crédito. Então a gente vai fazer estratégia para fazer o quê? Para que saia o mais rápido possível a sua carta, tá? Então essas são as diferenças de financiamento para consórcio. Agora, o financiamento, a gente não consegue fazer a estratégia que eu vou ensinar, que é exclusiva para consórcio. Por quê? Não tem como você ser contemplado no financiamento. Você só vai ter uma dívida. Você não vai ter um crédito. No consórcio, você vai ter um crédito, né? E você pode vender aquele crédito por a gente chama de ágio. Um ágio é quando a gente vende, por exemplo, paguei lá 3 parcelas, paguei R$ 1.000. E aí vendi aquilo por 20 mil, por exemplo. Então você ganha lá a diferença. Ganha a diferença. Tá? Então vamos continuar aqui com a ideia aqui. Já passei então a diferença do consórcio e o financiamento. Né? Consórcio e financiamento. Tá? Então vamos lá. Quais que são as características que um consórcio de carro. Vamos falar de carro aqui primeiro. O que eu preciso para que dê certo o meu financiamento de carro, para que eu consiga meu carro sem pagar entrada e sem pagar juro. Então vamos lá.
A primeira coisa que você tem que ter num consórcio desse, você não pode pensar no valor do seu crédito como um valor fixo. Por exemplo, vamos lá. Se você quer comprar um carro de 100 mil reais e comprar o consórcio 100 mil reais, complicou tudo. Por que complicou tudo? Porque não funciona. Ou você vai depender muito da sorte para cair a sua pedra no sorteio, ou você vai ter que dar entrada. O que é entrada? Dar um lance, né? De 30, 40, 50 mil lá do seu próprio bolso. Então não adiantou nada. Então não adianta você pegar uma carta de 100 mil para comprar um carro de 100 mil, você entendeu? Então esse geralmente é um erro que 99 das pessoas fazem, e você não vai fazer mais. Qual carta então eu tenho que fazer ali? Se você quer um carro de 100 mil, você tem que fazer uma carta de 200 mil. Mas por quê? Por quê? Porque eu vou pegar 100 mil que sobrou e vou dar de lance na própria carta. Entendeu? Então você vai dar de lance 100 mil e vai te sobrar os 100 que você quer. Então a chance de sair a sua carta aumenta muito mais, olha, vai astronomicamente. Por quê? Você não está mais dependendo da sorte, está pegando 50% do crédito e colocando lá como se fosse entrada sua, mas a entrada não é sua, é o dinheiro da própria carta. Então essa é a primeira sacada que você tem que entender. Quero comprar um carro de 100 mil, vou pegar um crédito de 200. Aí você vai me perguntar, né? Aí você vai me perguntar, tá bom, Arizão, mas eu vou pagar um crédito de 200 mil? Aí que vai a segunda coisa importante. Segunda coisa importante é o quê? A carta que você for pegar, ela tem que ter o quê? Opção de você pagar meia parcela até a contemplação. Isso quer dizer o quê? Você vai pegar um crédito de 200 mil, mas você vai pagar só sobre 100 até a contemplação. Só que lembra que a gente não vai usar os 200 mil, só vai usar 100? Então o que que acontece? O que que acontece? Contemplou, você deu 100 mil da própria carta, então só te sobrou 100. Então você vai continuar pagando sobre 100. Então a sua parcela não vai aumentar. Por quê? Porque você usou só a metade do crédito que você já vinha pagando sobre aquela metade do crédito, tá? E a terceira coisa que eu já falei, mas ficou implícito, né? Não apareceu tão evidente, que é o quê? A carta, ela tem que... Nem todas as cartas podem fazer isso. Ela tem que deixar o consórcio, tem que deixar você dar o lance da própria carta. Em vez de você tirar o dinheiro do seu bolso e e colocar isso lá, o que vai como lance? Você vai pegar aqueles 100 mil da própria carta, mas a concessionária administradora do consórcio tem que autorizar que você faça aquilo. Então ela vai autorizar e você, pá, coloca lá. Entendeu? Para quê? Para que aquele crédito libere rápido. Libere rápido. Então essas três coisas tem que ter para você conseguir ter o seu carro de modo bem mais rápido do que depender da sorte. Aí fazer o financiamento ou o consórcio vai ficar muito mais fácil decidir pelo consórcio. Por quê? Você não vai pagar juros, não vai pagar a entrada, ele vai usar a entrada da própria carta e ainda por cima vai fazer o quê? Você vai ter o carro relativamente bem rápido. Por quê? Porque você está dando, por exemplo, nesse exemplo aqui, 100 mil de lance. Entendeu? Então, dificilmente alguém vai dar 100 mil de lance, né? E então você vai estar fazendo uma estratégia inteligente. Agora, todo mundo que comprou crédito de 100 mil para pegar um carro de 100 mil, aí complicou, porque se ele dá 10 mil de lance, já vai pegar 90 só. Entendeu? Então já não é interessante, tá? Não é interessante, tá bom? Show de bola! Então quero recapitular aqui o que a gente viu hoje. Vamos lá.
que eu te mostrei? Os brasileiros esqueceram 101 bilhões de reais nos grupos de consórcio. Ou seja, o que quer dizer isso? O pessoal investe em consórcio, mas não sabe fazer estratégia, não sabe como usar o crédito, ganha no sorteio lá e não usa o crédito, não vende carta contemplada, a pessoa não sabe fazer nada. Falta total de informação. Ou seja, a gente não está concorrendo num consórcio contra 100% das pessoas, só contra 20% delas. E mesmo essas 20% que sabem, elas não aplicam todas elas estratégia. Metade só aplica essa estratégia. Então, o que vai acontecer? Às vezes nem metade. Então, a gente está concorrendo, você está concorrendo contra 10% só desses grupos, tá? Outra coisa importante, para eu não esquecer aqui também, já estava me esquecendo, ó. Outra coisa importante, lá referente ao carro ainda que nós comentamos. Geralmente, pessoal, quando tem um consórcio de banco ou um grande mega consórcio, eles colocam lá 10, 20 mil pessoas. Então demora demais para sair, mesmo com estratégia demora. Então, uma coisa essencial, eu falei três antes, né? Vamos colocar a quarta aqui, ó, de bônus para você. Uma coisa essencial. Os grupos de consórcio têm que ser pequenos. Por exemplo, 150, 300, 600 pessoas, no máximo 1.000. Passou disso, 2, 3, 10 mil, demora demais para dar certo a estratégia. Então, fica calmo, tranquilo, que eu vou te passar tudo onde você vai achar todos esses detalhes depois, tá? Mas só para você saber já quais as características que tem que ter o consórcio certo para você, tá bom? Então, eu repeti aqui algumas coisas para ter certeza que você entendeu até aqui. Mostrei as oportunidades que, embora muita gente aplique em consórcio, 80% não sabe mexer e não retira o crédito que eles podem tirar, tá? Então, isso eu acho que deu para você entender. Outra coisa interessante, pessoal, o consórcio, ele é super fácil e seguro. Ele é regido pelo Banco Central do Brasil. Então, é uma das aplicações mais seguras que existe, um investimento mais seguro que se pode fazer dentro aí do Brasil, tá? Dentro do Brasil, tá? E eu quero te falar o seguinte também, ó. Na próxima aula do evento, nós vamos aí ter o tema do 1MC, tá? Que é o quê? 1 milhão na conta, como a estratégia é um pouco mais complexa. Então, vou precisar que você compareça aqui e preste bastante atenção nela daí, para você entender todo o passo a passo de como ela funciona, tá? Nós vamos ver também a questão de como viajar sem pagar quase nada. Tem uma estratégia para isso também, que você tudo nessas nossas lives gratuitas aqui, tá bom? Combinado? E eu quero também, vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para que você queira entrar na nossa comunidade exclusiva. Qual é o benefício da comunidade exclusiva? O que é? Eu sempre, quando posto aulas, muitas delas, as mais importantes, eu deixo elas privadas ou faço com poucas pessoas no Zoom. Para quê? Para que a gente possa bater papo, se conhecer, tirar dúvida. Então, quem tiver na comunidade exclusiva, que eu vou colocar aqui, o que vai acontecer? Vai ter direito a esse bate-papo. E não só comigo, né, mas com todos os membros da comunidade que vão estar o quê? No mesmo objetivo, ou de comprar o carro sem juros, sem entrada, ou de ter 1 milhão na conta aí em 5 anos, tá? E você vai entender ali no próximo episódio por que 5 anos, né? Por que não em um? Por que ou em uma semana?
porque não é uma loteria, é uma coisa que você tem que fazer paulatinamente, que eu vou te ensinar como é. É bem simples e fácil, mas precisa da sua parte também, que eu vou te passar como vai funcionar isso, tá bom? Então, da minha parte, eu vou pegar na sua mão e vou fazer o máximo possível para que você chegue aí no seu sonho, nos seus objetivos, tá bom? Ah, pessoal, o seguinte, se você ainda quiser tirar dúvida, alguma coisa, também vou deixar um número aqui exclusivo do nosso WhatsApp, tá bom? Para você mandar lá um alô. Lembrando que é só este número aqui. Se alguém te mandar por outro número, desconfie, tá? Então, sempre esse número aqui que vou colocar aqui na tela para você falar com a gente, tá? Valeu, te espero então no próximo episódio. Tchau, tchau.